nós estivemos aqui e eu fiz uma introdução aos símbolos de fé. Vocês devem estar lembrados daqueles documentos que eu falei, que foram produzidos no século XVII, entre o ano de 1643 e o ano de 1653. Nesse período aí de 11 anos, nós temos Deus dando conhecimento ao seu povo acerca da sistematização da doutrina cristã que nós, presbiterianos, confessamos. E essa confissão de fé que nós fazemos, ela pode ser conhecida de todos, através de livros, como esse aqui que eu tenho em mãos, através de consultas na internet. Se você colocar agora no seu celular e no Google, Confissão de Fé de Westminster, vai aparecer várias páginas e nelas vai aparecer um documento que você pode fazer um download. O bom disso é que você tenha esse documento em mãos, de forma impressa, para que você possa consultar e saber o que é que a Bíblia Sagrada ensina, por exemplo, capítulo 1, acerca das Escrituras Sagradas. Então, aqueles que têm um documento escrito, ou aqueles que podem fazer uma consulta aí pelo celular na internet, podem abrir, portanto, aí no capítulo 1, que trata da Escritura Sagrada. Eu posso usar dois livros, um que eu vou utilizar com vocês, é o da Confissão, e esse aqui, que é um livro de estudos, né? Esse livro foi publicado recentemente, no ano agora de 2023, final de 2023, pela editora Os Puritanos. E ele traz, de forma sistemática, o exame da confissão de fé de Westminster. Então, hoje nós vamos estudar cerca de 4 sessões do capítulo 1. Ok? 4 sessões do capítulo 1. Escutem bem o que eu vou ler para vocês, viu? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação, da providência, manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, sem justificativa, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade. Necessário a salvação. Por isso, foi o Senhor servido. Veja, essa expressão, foi o Senhor servido, o Senhor, portanto, se deu a conhecer. Essa expressão aqui, servido, o Senhor servindo-se a si próprio, ou seja, Deus, em contato com a criação, em especial com os homens, deu, portanto, a sua revelação. Então, isso é aquela expressão, Senhor servido. Ele continua: em diversos tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda essa declaração aqui importante. Ou seja, Deus deu a conhecer à sua igreja a sua revelação. E o que ele fez com a sua revelação? Ele fez com que toda a sua revelação fosse escrita, toda ela. É uma declaração fortíssima. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Prestem atenção no que eu vou ensinar aqui a vocês, vou declarar a vocês. Nós estamos diante de uma declaração fortíssima quanto à nossa fé. Primeiro, é que Deus se deu a conhecer ao seu povo. Vejam só, existem duas formas de Deus se fazer conhecido no mundo. Nós temos uma revelação comum. O que é a revelação comum? É Deus se dando a conhecer através das obras da criação. Vocês podem ler isso na metade do Salmo 19, a partir do versículo número 7.
Deus se deu a conhecer através das obras das suas mãos. Mas existe uma forma especial de Deus se revelar. Veja, a forma comum, obras da criação. Vocês vão lembrar aqui que quarta-feira passada eu disse, por exemplo, que dentro da tradição católica ocidental você tem aquele famoso livro, os que estavam aqui vão lembrar, livro dos leigos. Por exemplo, você chega dentro de uma igreja católica, aí tanto à direita como à esquerda, você vê aquelas imagens que remontam do nascimento de Jesus até o seu sacrifício. Por que é chamado de livro dos leigos? Porque o agricultor da antiguidade, que não sabia ler, o homem do campo, o homem braçado, que era fiel ao Senhor, que gostava de cultuá-lo, mas que chegava na igreja e não sabia ler e nem entendia do latim, porque lembra que a pregação feita por um pároco era feita em latim, de costas, né? O pároco ministrava toda a missa, todo aquele sacrifício, de costas para o povo e em latim. Então o povo não entendia a linguagem do pároco, só tem duas palavras eram entendidas. Lembra das duas palavras? Amém. E qual é a outra? Aleluia. Tirando essas duas palavras, ele não entendia absolutamente nada, a não ser que ele fosse letrado, principalmente na língua latina. Então, como é que ele ia conhecer os aspectos da redenção? Ele ia olhar para onde? Para as imagens na parede. É aquilo que nós chamamos de livro dos leigos. Então, veja só, a criação também é vista como um grande livro, onde todos os homens, em certa medida, se tornam indesculpáveis. Quem é que, olhando para a criação, não pode dizer assim: que belas montanhas, que bela floresta, que belos rios, que bela natureza, e no final chegar a uma conclusão: somente Deus pode fazer o que fez. Então veja, as obras da criação declaram que Deus trouxe à existência todas essas coisas. Só que tem um problema. As obras da criação não dizem quem é esse Deus. Por exemplo, você não está no campo, na floresta, e de repente você está orando e pedindo a Deus: Senhor, se revela a mim. Senhor, se dá se conhecer a mim. Aí de repente vem um pássaro e pousa perto de você e começa a cantar: frio, frio, frio. Eu prometo isso. Aí vai dizer assim para você: olha, meu servo, eu sou o Senhor Deus, eu sou completamente bom, eu sou completamente poderoso, eu sou completamente conhecedor de todas as coisas estão sob o domínio de minhas mãos, eu coloquei o meu único filho para morrer por você na cruz. Veja, se você for na floresta e tiver uma experiência dessa, procure rapidamente um hospital psiquiátrico. Você não está bem. Porque essa não é a forma especial de Deus se dar a conhecer a seu povo. Veja, as obras da criação dizem para mim e para você: existe um Deus, mas não nos diz quem é este Deus. Agora, se a revelação comum ou geral não nos diz quem é este Deus, quem poderá nos dizer quem é Deus? Quem poderá nos dizer quem é Deus? Então, um irmão aqui da igreja, que eu não quero dizer o nome dele, Caché, está dizendo que a Escritura Sagrada nos diz quem é Deus. Ele está certo, irmãos? Sim, ele está certo. Somente a Escritura Sagrada, somente a Palavra de Deus nos dá a conhecer quem é Deus. Por quê, irmão? Porque toda a verdade revelada de Deus está aonde? Na sua palavra. Agora veja qual é a implicação direta nisso. Quando nós cremos nessa declaração, Caché, significa dizer que se tem uma coisa que como cristão eu preciso de Deus e da Escritura.
Eu preciso da Escritura para saber quem é meu Deus. Aí veja, quando eu me deparo com as Escrituras Sagradas, eu conheço um Deus completamente poderoso, completamente bom, conhecedor de todas as coisas, que domina e governa todas as coisas, e que agora oferece redenção a mim. Ele não somente é meu Criador, Ele sabe que como meu Criador, eu e você caímos na maldição do pecado. E a mesma Escritura diz que, por cairmos na maldição do pecado, o nosso destino já era certo. Você deve já ter ouvido a palavra danação. Todos nós estávamos danados, ou seja, levados à perdição. Agora, pela Escritura Sagrada, o Senhor também vai me redimir. Eu estava perdido e agora Ele me acha. E como é que Ele vai me achar? Através do seu Filho, que se dará a conhecer a nós pela Escritura Sagrada. Aí veja, Cristo falando da Escritura Sagrada, Ele diz assim: quem crê em mim, João 7,38, conforme as Escrituras. Então veja porque é importante eu conhecer as Escrituras, porque nas Escrituras eu conheço quem Deus é, eu conheço a Cristo. Então toda a revelação de Deus não está em nenhum outro local, senão nas Escrituras. Agora, alguém pode pensar assim: pastor, essa declaração que o senhor está fazendo aí é uma declaração sistemática, que qualquer teólogo pode elaborá-la. Não. Ela não é uma declaração sistemática, somente. Ela é uma declaração sistemática, mas não somente. Ela é, acima de tudo, uma declaração bíblica. Porque olhem só, na primeira seção que nós lemos aqui, ela está recheada de passagens na palavra de Deus que comprovam que o que aqui está escrito foi retirado do Evangelho do Senhor. Por exemplo, Salmo 19, versos de número 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, dele não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Romanos capítulo 1, verso de número 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, Romanos 1,32 dizendo que o homem se rebela contra a verdade de Deus, a verdade escrita. Paulo ainda continua, 1 Coríntios 1,21, escutem: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que é que prega o ministro da palavra? As Escrituras Sagradas. Então a loucura da pregação, a loucura do Evangelho salva os crentes. Aí você pergunta, e de repente nós escutamos a voz poderosa do Evangelho. Ricardo deve sofrer um bocado, né? Que eu vou pular. Veja, nós escutamos a poderosa voz do Evangelho, escutamos uma verdade impactante, que nós começamos a dizer para nós mesmos, como disse Pedro: onde iremos nós, se só em Cristo há salvação? Veja, quem faz isso em nós é o Evangelho. Vocês lembram daquela passagem onde Pedro e Paulo estão na prisão? Pedro e João estão na prisão. Vem um grande terremoto. As celas se abrem. Nenhum dos prisioneiros vai embora. Faça isso em qualquer presídio do Brasil.
vem um terremoto, as celas se abrem, os soldados, os policiais ficam impossibilitados de alcançarem os prisioneiros. O que é que acontece aí? Meu irmão, é perna para quem quer, viu? Não tem muro no mundo que sustente esses camaradas. Você acha que os prisioneiros de hoje são diferentes dos prisioneiros de ontem? De maneira nenhuma. E mais, os prisioneiros romanos sabiam que depois da prisão, boa parte deles nunca mais veriam o sol. Eles seriam levados à morte. Observe o exemplo de Paulo. Observe a história de Pedro. Homens que foram levados à morte depois de terem sido feitos prisioneiros. Mas veja, vem um tremor de terra, as celas se abrem, mas nenhum homem foge. Por que nenhum homem foge? Você já se perguntou? Você já viu lá no capítulo do livro de Atos, o que é que a Escritura Sagrada diz sobre isso? Naquele dia, eles estavam encantados, porque eles nunca tinham ouvido o que estavam ouvindo, a pregação do Evangelho pelos santos homens do Senhor. Abriu-se a cela, mas, por incrível que pareça, a cela era mais confortável do que a liberdade do mundo. Eles não receberam a liberdade do mundo, mas receberam a liberdade da alma. Aqueles homens estavam livres em Cristo e preferiram ficar na prisão, ouvindo a pregação, do que saírem loucos em rota fugitiva para fugirem dos soldados romanos. Somente o Evangelho pode fazer isso. É um grande milagre. É um grande milagre. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus faz isso. Nenhum outro instrumento, nenhuma outra arma pode fazer tal feito. Agora veja uma segunda seção que diz. Ouçam bem. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus, escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática, que são os seguintes. Aí tem a lista dos livros do Velho Testamento e a lista dos livros do Novo Testamento. Deixa eu ensinar aqui algo para você. Eu aprendi na escola dominical há 25 anos atrás. Eu nunca esqueci. Eu tinha um professor muito bom, um presbítero. E ele, na aula, foi ensinar para nós a Escritura Sagrada, preparando os novos convertidos ao batismo. Então ele ensinou algo que, poxa vida, até hoje eu gravo no coração. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Quantos livros você tem no Novo Testamento? 27. Mas quem são os livros do Antigo Testamento? Bora aprender a regra chamada 5:12. Nunca esqueça isso. 5:12. 5 livros da lei. 12 livros históricos. 5 livros poéticos. 5 livros dos profetas maiores. 12 livros dos profetas menores. 5 da lei, mais 12 dos históricos, 17. 5 dos poéticos, 5 com 17, 22. Mais 5 dos profetas maiores, 22, 27. Mais 12 dos profetas menores, 39. Regra 5:12. Eu nunca esqueci disso. Quantos livros você tem no Novo Testamento? 27. Quer aprender de novo essa regra? Você tem os 4 evangelhos mais o livro de Atos. 5 livros. Você tem agora, depois do livro de Atos, as famosas epístolas paulinas. 12 livros. Depois você tem aquelas chamadas de epístolas católicas ou universais. Aí quebra a regra, não tem mais, não é só 5, né? Você tem o livro de Hebreus, tem o livro de Tiago,
tem um livro de quem? Sozinho. Judas. Tem 2 livros de Pedro, fazem 5. E tem 3 livros de João. E depois desses livros você tem o livro de Apocalipse. Vejam, esses livros são os livros que são chamados de Escritura Sagrada. Uma breve história sobre isso. Os 39 livros do Antigo Testamento eram os 39 livros que já eram aceitos pela comunidade de fé do Antigo Testamento. No Concílio de Trento, é que a Igreja Católica Apostólica Romana adicionou mais 7 escritos, que eram 7 livros que tinham lá na Bíblia grega, chamada de Septuaginta. Então, no Antigo Testamento Católico, você não tem apenas 39 livros, você tem 46 livros. Sendo que, historicamente, a Igreja nunca reconheceu a plenitude desses 46 livros, apenas dos 39. O Novo Testamento nunca foi em disputa. Os 27 livros do Novo Testamento sempre foram aceitos por toda a cristandade. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe, o cristianismo tem 3 grandes tradições: catolicismo ocidental, catolicismo reformado, esse que nós participamos, e o catolicismo ortodoxo. Nesses 3 ramos do cristianismo, os 27 livros do Novo Testamento sempre foram aceitos na plenitude como nós temos aí na nossa Bíblia. No entanto, o Antigo Testamento sempre sofreu alterações. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você interessante. A Igreja Reformada, que é o nosso caso aqui, sempre aceitou os 39 livros. A Igreja Católica, 46 livros. E a Igreja Ortodoxa, 53 livros. Então, se você pega os livros, 52 livros, desculpa. Se você pega os livros da Igreja Ortodoxa, é muito maior a lista do que o nosso. Por exemplo, nos livros que está lá na Igreja Católica, você tem um livro de 1º e 2º Macabeus. Na Igreja Ortodoxa tem 1º Macabeus, 2º Macabeus, 3º Macabeus e 4º Macabeus. Só uma diferençazinha, né? Então, no Antigo Testamento, nós divergimos. Na Igreja Ortodoxa, 52. Na Igreja Católica, 46. Na Igreja Reformada, que é o nosso caso aqui, 39 livros. José. Só explicar para toda a gente o que é a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, em 1032, houve um cisma chamado Cisma do Oriente. A igreja era una. Pela primeira vez, a cristandade se dividiu. O pessoal do Oriente ficou conhecido como Igreja Católica Ortodoxa. E o pessoal do Ocidente ficou conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a primeira divisão, em 1032. Desculpa, pode refazer. 1054. É a data, 1054. Oi? De Paulo? 12. É porque Hebreus nem sempre é contado com Paulo. 13, né? 13? Contando com Hebreus? Sem Hebreus? Deixa eu só conferir aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, são 13 cartas de Paulo, contando sem Hebreus. Com Hebreus seria 14. Então veja só, em 1054 houve a primeira divisão chamada Cisma do Oriente. Então, do nosso lado ocidental ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, e do lado do Oriente a Igreja Católica Ortodoxa.
Em 1517, 31 de outubro de 1517, deu um evento chamado como Reforma Protestante. Aí o pessoal do Ocidente se divide. Alguns cantões da Alemanha, Suíça, pouca parte da Itália, mas principalmente a Alemanha e Suíça, França em algumas partes, rompem com a Igreja Católica. E nasce aquilo que ficou conhecido como Igreja Luterana. Em 1564, um grupo de franceses e suíços, os franceses chamados de Huguenotes, criam aquilo que ficou conhecido como Reforma Magisterial. Aí foi formada a Igreja Reformada. É aí onde nós nascemos. Por quê? A Igreja Reformada, ela recebe esse nome no continente europeu. No entanto, na ilha inglesa, eles recebem um outro nome. Sabe qual é o nome que eles recebem? Como é o nome, irmão? Não, presbiteriano. Então, se você chega, por exemplo, na Alemanha, em algumas partes da Suíça, a nossa igreja não é chamada de presbiteriana, é chamada de Igreja Reformada. Mas se você vai na Inglaterra, por exemplo, na Escócia principalmente, ela não é chamada de Igreja Reformada, ela é chamada de Igreja Presbiteriana, mas possui algumas diferenças. O que é que ele não entra, né? Porque veja só, esses 7 livros inclusos. Oi? Vou falar agora. Esses 7 livros da Igreja Católica que foram inclusos, eles estão escritos entre o período de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. E nesse período aqui é reconhecido que Deus não se deu a revelar-se. Então veja, o que é que forma um livro canônico? É que aquele livro canônico, ele tem revelação, chamada revelação plenária. O Espírito Santo desceu, revelou aos autores a vontade de Deus e eles escreveram. Os livros deuterocanônicos, onde tem o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Esther, e aí uma série. Né? Esses livros foram escritos nesse período de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a tradição cristã reformada, que é o nosso caso, quando vê esses livros, diz assim, olha, esses livros têm conteúdo histórico, no entanto, não tem conteúdo revelacional. Por exemplo, esses livros que foram escritos nessa época contêm alguns erros geográficos, históricos e doutrinários. Por exemplo, o livro dos Macabeus nos ensina algumas práticas que contradizem o Antigo Testamento. Vou dizer aqui só uma. Isso, é isso aí que eu ia falar. Deus proibiu que seus filhos, principalmente aqueles que eram envolvidos na profecia, de consultarem os mortos. Não que isso fosse impossível, porque Deus não queria nos proibir de alguma coisa impossível. Não faz sentido. Mas é porque todas as vezes que nós consultamos os mortos, nós deixamos de lado a revelação de Deus. É como se nós disséssemos assim, olha, Senhor, nós não queremos que tu nos diga alguma coisa, porque eu vou buscar uma outra fonte de revelação, nesse caso os mortos. Então Deus proibiu, dizendo que isso era pecado. No entanto, dentro dos livros dos Macabeus, nós temos essa prática sendo um tanto quanto comum. Por exemplo, sacerdotes e alguns que se tipificavam como profetas ou professores, justamente consultando mortos, que era uma prática um tanto quanto reprovável. Não somente reprovável no sentido moral da coisa, mas reprovável no sentido pecaminoso. Porque quando você faz um tipo de consulta dessa, você está deixando de lado a revelação do Senhor. Diga-me. É só para dar o exemplo de Lázaro e do homem rico e Lázaro, né? Que Lázaro é o homem rico. Lucas 16. Isso pede para que os mortos
Então vocês lembram lá de Lucas 16, o rico e Lázaro. Então é boa lembrança de Jesus aí. O rico diz assim: Senhor, permite ir a meus irmãos e falar com eles para que eles se arrependam e abandonem o caminho do erro. Aí o que é que Abraão diz para o rico? De maneira nenhuma. Eles têm quem? A lei e os profetas. Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? Seria o próprio Moisés? Não, justamente o Pentateuco. E quem é os profetas? Os demais escritos. Então, se tem uma coisa que nós devemos consultar, é a Deus e a Escritura Sagrada. Deus através da Escritura Sagrada. Boa lembrança. Em algum momento sim, irmã. Em algum momento sim. Por quê? Em certo sentido, a doutrina espírita, ela não nega a existência de Deus. Mas, por um outro lado, ela nega a revelação de Deus. Porque ela passa a confiar numa manifestação mística de Deus e da própria criação em espíritos, né, que podem dar-se a revelar-se ao povo, ao pedinte, ao orante, do que na própria revelação de Deus, que nos dá a conhecer a verdade e a vontade do Senhor. Por exemplo, incrível, mas é verdade. Se você colocar um grupo de 50 crentes e perguntarem para eles se um espírito lhes aparecer, visivelmente, falando alguma verdade do além, dos céus, do mundo vindouro, muitos crentes acreditam. Mas se um pastor em carne humana, em carne e osso, conhecido de todos, falar para eles o Evangelho da Graça, do jeito como está escrito, é preferível que eles escutem o Espírito do que a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a nossa tendência humana é crer mais no sobrenatural do que numa revelação especial de Deus, feita através de um pregador fiel do Evangelho. Eu não estou falando bobagem, eu vou dizer algo para vocês. Nas igrejas que pregam fielmente o Evangelho, observem o público delas. Agora, nas igrejas que falam de milagres e de sinais, olhem o público delas. Enquanto em uma você vai contar nos dedos crentes, na outra é preciso aquele pessoal que faz a contagem de rebanho para dar um número mais ou menos exato de quantas pessoas se encontram ali naquele local. Então, nós temos uma tendência a rejeitar a revelação especial do Senhor para crer num efeito sobrenatural. Tem uma senhora que na internet faz muito sucesso. Esqueci o nome dela. Nadine, lembrei. Ela disse que já foi no inferno várias vezes. Ela já foi mais no inferno do que já entrou no banheiro. Isso é uma certeza. Mas ela foi muito no inferno. E todas as vezes que ela vai no inferno, ela traz uma novidade. Ela já viu Satanás, os demônios, a alma dos crentes infiéis, a alma dos incrédulos, a alma dos ateus, a alma dos descrentes. E sempre vê a causa de condenação. Por exemplo, ela já viu batom no inferno. Então as mulheres que usam batom estão condenadas ao inferno. Ela já viu os shorts dos homens que usam shorts também no inferno. Então, os homens que usam shorts, está perdido mesmo, não adianta. Então, mas vejam só, eu já observei muitas revelações dela, assim, vendo ali mesmo no YouTube, dá vontade até de você rir na hora. Você não sabe se ri ou se chora de pena, se ri com aquele negócio que ela fala. Mas uma coisa que me chama a atenção: o nível de desconhecimento bíblico. Não sei se você sabe. Óbvio. Não há, nesse exato momento, ninguém no inferno. Nem o diabo e nem os seus anjos. A Bíblia diz que ainda eles serão lançados no inferno. Mas essa mulher já viu uma fileira de homens e mulheres, dos anjos caídos, todos no inferno. Oi? Os que morreram sem Cristo estão literalmente esperando o dia do julgamento final, juntamente com anjos e demônios.
Não é um purgatório. Por quê? Porque o purgatório na Igreja Católica é a crença de que aqueles que terão seus pecados purgados, na Igreja Católica o purgatório só tem uma porta, é aquela que vai para o céu. Então todos que vão para o purgatório vão para o céu. Então não é o purgatório, mas é aquilo que fala Lucas 16. Não, fala não. Porque a Igreja Católica não somente crê na Bíblia. A Igreja Católica tem 3 pés de crença. Vocês podem consultar aí. Enquanto que nós acreditamos somente na Escritura Sagrada como único meio de revelação, a Igreja Católica aceita a Escritura Sagrada, chamada de Sagrada Escritura, a tradição, chamada de Sagrada Tradição, e no magistério. O que é o magistério? O ensinamento dos bispos, grandes teólogos e os papas, que é chamado de Sagrado Magistério. Então, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, pela tradição e pelo magistério, a Igreja Católica Romana cria algumas novas doutrinas, entre elas a doutrina do purgatório, que é uma crença de que, por em vida, nós não temos os nossos pecados completamente purgados, ou seja, retirados de nós quando morremos, nós vamos direto para o purgatório para sofrer e ter o pecado purgado, e do purgatório ir para a glória. Tanto que na Igreja Católica o purgatório não possui 2 portas, uma única porta que dá acesso aos céus. Nós vamos do céu para o inferno, para o céu. Está vendo? Daí a senhora que está conversando, então, eu vou para o inferno. Ela falou assim, não, nós vamos para o céu, nós não vamos para o inferno. Eu falei assim, bom, ou vou para o purgatório. Eu fiz um nó na minha cabeça, sabe? Porque eu creio que eu vou para o céu, né? Sim. Busca o Senhor para isso. A Escritura Sagrada em Mateus 7, viu, irmã? A Escritura Sagrada em Mateus 7 nos diz que há apenas 2 caminhos, para a glória e para a perdição. Mas quando o homem morre sem Cristo, então o seu corpo fica em tormenta, aqueles que morrem em Cristo ficam em descanso. É aquilo que acontece lá em Lucas 16. Os que morrem em Cristo vão para onde? Seio de Abraão. Os que morrem sem Cristo vão para onde? Para o Hades. Então eles ficam em sofrimento, os que morrem sem Cristo, para no dia que Cristo vier, estabelecer o juízo, os que morrerem com Cristo irem à glória, os que morrerem sem Cristo serem julgados e definitivamente condenados, lançados ali no inferno. Então, em nenhum instante, a Escritura Sagrada dá a entender para nós que existe um local chamado de purgatório, e ela é contra a doutrina da redenção. Por quê? Porque nós acreditamos que o cristão, por mais pecador que seja, ele não precisa de purgatório, uma vez que Cristo morrendo na cruz, ele tem poder suficiente para apagar e retirar todos os nossos pecados. Na perdição eterna, lago de fogo. Paulo. Isso. A salvação antes de Cristo também se dava por meio de Cristo. No Antigo Testamento, o que tipificava a existência de Cristo era o sacrifício do animal. O sacrifício do animal, ele retirava, ou purgava, ou retirava os nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, eles viam Cristo como se fosse através do véu. Por exemplo, você tem uma cortina branca aqui neste local. Se você se colocar antes da cortina e houverem pessoas do outro lado, você vê as pessoas, mas você não vê claramente quem são as pessoas, porque você vê como se fosse algo embaçado. Você vê a marca da pessoa. O Antigo Testamento é assim. Nós víamos Cristo através do véu. No Novo Testamento é diferente. O véu se rasga e agora nós vemos Cristo claramente.
Mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a salvação somente se dava através de Cristo. Lembre-se daquilo que disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações, e ainda que consumada a minha carne, verei a sua glória. Então veja, quando Jó afirma isso, chamando Cristo de um Redentor, ele não chama o Redentor de Jesus, porque ele via Cristo através do véu, como todos do Antigo Testamento viam Cristo através do véu. Então, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Novo Testamento a coisa se torna mais clara, mais escancarada, enquanto que no Antigo Testamento, então, Cristo era visto no sacrifício dos animais, Cristo era visto nas festas, Cristo era visto através de alguns homens que mostravam pelas suas características a glória de Deus. Por exemplo, Melquisedeque, José do Egito, Abraão, depois Davi, depois alguns dos profetas. Então, pela vida deles, nós entendíamos a Cristo, mas não nos viam claramente como Cristo. Isso. Literalmente todos perdidos. Literalmente todos perdidos. Por quê? Como pode se dar a salvação fora de Cristo? Sob hipótese alguma. Salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, somente na pessoa gloriosa de Cristo. Então veja, nós temos que entender que o problema não é a salvação de todos os homens, mas a salvação daqueles que Deus em Cristo, ou por meio de Cristo, resolveu resgatar. Que toda a humanidade, toda ela, sem exceção de nenhum homem, está completamente detida e perdida no pecado. Mas aprove a Deus, através de Cristo, salvar alguns e não todos. Alguns e não todos. E isso não faz de Deus, de certa maneira, infiel. Porque Paulo faz essa pergunta no livro de Romanos. Deus odiou a quem? A Esaú e amou a Jacó. Sobre vida exemplar, Esaú tinha vida melhor do que a de Jacó. Mas Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó, trouxe a Jacó para si. Então, a mesma coisa se refere ao mundo inteiro, bem como a parte do mundo, onde nós estamos incluídos. O mundo inteiro está perdido, mas parte do mundo está salvo. E essa parte do mundo que está salvo, nós estamos no meio. Aqueles que creram em Cristo agora, aqueles que creram em Cristo no passado, aqueles que antes de Cristo creram na esperança da salvação. Então esses receberam salvação em Deus através de Cristo, mesmo indiretamente, né? Mas receberam a salvação. O resto da humanidade completamente perdido. Completamente. Não. Sim. Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Aqueles que foram antes de Jesus, se Deus escolheu ele, da salvação, justamente, em medida ampla dessa forma. Olha só como Cristo era visto no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 2, na árvore da vida. Lá em Gênesis 1, na imagem de Adão, Deus diz: façamos o homem, Adão, conforme a nossa imagem. Então a imagem de Cristo repousava em Adão. Lá em Gênesis 3, novamente na árvore da vida, de quem o homem foi afastado. Então veja, no Antigo Testamento nós temos algumas imagens que revelam a Cristo. Lá em Gênesis 14, aquele encontro memorável, Abraão e Melquisedeque. Se você ler Hebreus capítulo 7, você vai ver que o personagem Melquisedeque de Gênesis 14, sabe quem é? Cristo. Olha o que é que ele oferece a Abraão. Abraão lhe dá o dízimo, mas o que é que ele dá a Abraão? A primeira ceia, pão e vinho.
pão e vinho. Então veja, você tem várias imagens na Escritura Sagrada que revelam Cristo. Por exemplo, em Salmo capítulo 1, o rio de água viva, que é interpretado em Apocalipse 22 como sendo também o próprio Cristo. Então você tem várias imagens de Cristo aparecendo ao longo de todo o Antigo Testamento, que os homens acabavam vendo que aquele personagem era Salvador, mas não sabendo tipicamente que ele era Jesus, mas que era o enviado de Deus para a salvação do mundo. Por exemplo, o anjo do Senhor que aparece a Moisés, a Abraão, a Ló, que recebe a adoração dos homens, literalmente o próprio Cristo, porque nenhum anjo recebia adoração, nenhuma outra criação recebia adoração, aquele anjo recebia. Você tinha então ali naquele anjo, o anjo do Senhor, a própria imagem de Cristo. Então assim, você está cheio de imagem de Cristo em toda a Escritura Sagrada, em toda a vastidão da palavra de Deus. Eu disse que nós vimos até a seção 4, vamos até a seção 3 e a gente encerra. Quando o senhor fala de seção 3, qual que será essa seção? Da Confissão de Fé. Confissão de Fé de Westminster, capítulo. São 100 perguntas, né? São 100... Não, aí é os catecismos. São dois catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo. Nesse caso, nós estamos estudando a Confissão de Fé, que ela tem 33 capítulos, e em cada capítulo você tem sessões. Então vamos aqui, seção 3 do capítulo 1. Os livros geralmente chamados apócrifos, aqueles que a irmã Ângela tocou neles, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Continua. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Nós temos aqui 3 versículos. Primeiro, Lucas capítulo 24, verso 27 e o verso 44, que diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito. Escutem bem, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então esse é o Antigo Testamento. Romanos 3,2 diz assim: porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Depois, 1 Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que é que nós temos aqui na própria palavra do Senhor? Que Deus é quem confirma os livros que estão em nossa Bíblia. Não é a autoridade humana que pesa sobre eles, a autoridade divina. É o próprio Deus que diz assim: esse escrito é meu escrito, esse escrito é a minha voz, é a minha palavra, porque foi revelado pelo meu Espírito. Último verso, nós temos aqui, aliás, não é o último verso, é uma nota, né? O cânon da Escritura não é estabelecido por passagens explícitas, mas pelo testemunho de Jesus e de seus apóstolos, pelos manuscritos e versões antigos, pelos escritores cristãos antigos e pela igreja e concílios, pela evidência interna de cada livro que compõe a Escritura. Ou seja, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se não, eu vou falar aqui. Naqueles que são chamados de os pais da igreja, um período chamado de patrística, que vai do século II até o século VIII. Os pais da igreja foram aqueles primeiros cristãos, teólogos, bispos, que escreveram acerca da fé. E quando eles escrevem acerca da fé, eles escrevem sobre os livros que são chamados canônicos. E a lista deles dos livros canônicos é justamente os 39 livros que nós usamos. Então, o testemunho histórico da igreja confirma que o nosso Antigo Testamento
da forma como está na sua Bíblia, ele é a pura e a própria revelação de Deus para nós. Ok? Irmãos, eu encerro aqui na sessão 3 e eu abro espaço para vocês fazerem suas perguntas. Pâmela.